estudantes do curso de licenciatura plena em matemática pelo Instituto Federal do Piauí, na educação à distância UAB. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Esta é a nossa parte 2 da aula 4, em que estamos estudando sobre polinômios. Meu nome é Vitória Fernanda e a nossa disciplina é matemática básica. Vamos para mais uma aula. Bom, na aula anterior, nós conhecemos um pouco sobre os polinômios, as suas propriedades, principalmente polinômios quando quisermos em uma variável, dentro do número dos complexos, e estudamos algumas operações. Vimos a adição, subtração e multiplicação com alguns polinômios. Agora, nós vamos estudar um pouco sobre a divisão de polinômios. Na aula de hoje, você vai ver como fazer a divisão de um polinômio qualquer por outro polinômio, vai aprender uma divisão por um dispositivo e vamos aprender um pouco sobre multiplicidade de raízes, sobre teorema do resto, alguns dispositivos e teoremas que auxiliam nesse processo de entender sobre divisibilidade de polinômios. Bom, como toda e qualquer divisão, nós sempre temos alguns elementos, que é o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. No caso, o dividendo vai ser o polinômio. Nós chamaremos ele de P de x. O divisor será D de x. E esse divisor não pode ser nulo. Ele tem que ser diferente de zero. Que significa que vai determinar um polinômio Q de x, que é o quociente, e um R de x, que vai ser o resto da divisão. Para isso, eles precisam satisfazer a seguinte condição. Um polinômio P de x deve ser igual a um Q de x, quociente, vezes D de x, que é o divisor, mais o resto. O resto que é R de x. Essa expressão ela é muito simples. Ela é usada em qualquer divisão. O dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Nesse caso, a gente precisa estabelecer que esse resto, quando esse resto for igual a zero, significa que eles são um é divisor do outro, Um é divisor do outro. Então, eles são um polinômio, esse polinômio é divisível pelo outro. Nesse caso, temos que o resto, precisa ser menor que o divisor. O resto sempre vai ser menor do que o divisor. Enquanto o resto for maior que o divisor, vamos continuar fazendo as divisões. Nesse caso também, nós temos que o grau, O grau do quociente é igual ao grau do polinômio menos o grau do divisor. Vimos isso nas regras básicas. E que o maior grau possível para o raio vai ser sempre o grau de D de x menos 1. Ou seja, o grau do resto sempre tem que ser menor do que o grau do divisor. Quando R de x for igual a zero, nós dizemos que esse polinômio Px é divisível por dx. O método da chave. O método da chave, que é usualmente muito usado, e ele serve para fazer divisões com quaisquer polinômio, consiste em fazer aquela divisão usando a chave, que também é usada na divisão lá de números, a divisão de números, quaisquer. Então, vamos aprender o passo a passo de como fazer o cálculo da divisão de polinômio usando o método da chave. Primeiro, o polinômio deve ser reescrito na maneira completa. Deve ser escrito de maneira completa. Nesse caso, esse polinômio ele é 8x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 1. Logo, está faltando o termo 0x. Então, eu escrevo ele na forma completa usando 0x. Também, o divisor, 4x ao quadrado mais 1, também está incompleto. Eu escrevo ele na sua forma completa. Isso facilita, facilita o meu cálculo e a minha multiplicação. Bom, primeiro, escreve. Segundo passo é iniciar a divisão usando o primeiro monômio, ou seja, o primeiro termo aqui, pelo primeiro termo do divisor. Então, a gente só divide, inicialmente, o primeiro termo
do polinômio com o primeiro termo do divisor. Nesse caso, eu tenho 8x ao cubo dividido por 4x ao quadrado. Essa divisão é 2x. Então, você pode fazer essa divisão, né? É a parte e vai encontrar 2x. Bom, o que eu faço agora? Como o processo normal de divisão, a gente pega isso, multiplica pelo divisor e subtrai do dividendo. Então, nós vamos fazer o 2x vezes 4x ao quadrado, vai ser 2 vezes 4, 8. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Então, vai ficar menos 8x ao cubo. Só que eu vou fazer esse processo não só com esse termo, eu vou fazer com esse outro termo e com esse outro termo. E sempre colocando aqui o sinal contrário que der dessa multiplicação, porque é uma subtração. Então, aqui deu positivo, vem menos 8x ao cubo. Aqui deu positivo, né? Zero, né? Vai ficar zero aqui, embaixo do x. E 2x vezes 1 vai ficar embaixo do x. Prosseguindo a divisão, perceba aqui, ó, 2x, tá vendo? Vezes 4x ao quadrado, menos 8x ao cubo. 2x vezes 0x vai ser 0x ao quadrado, coloca aqui. E 2x vezes 1 vai ser 2x vem menos 2x. Perceba aí, ó, fizemos a subtração. Vamos obter 4x ao quadrado menos 2x mais 1. Perceba que aqui ainda dá para fazer a divisão, ainda dá para dividir. Por que dá para dividir? Porque o grau aqui desse polinômio é igual ao grau do divisor. Então, enquanto ele não for menor que o grau do divisor, ainda posso fazer a divisão. Ok, dá para dividir, então eu pego o primeiro termo e divido pelo primeiro termo. Perceba que eles são iguais. Então, essa divisão vai ser igual a 1. Então, aqui eu vou colocar ó, mais 1. Mais 1. Então, vai ficar como? 1 vezes 4x ao quadrado. 4x ao quadrado, vem para cá, menos 4x ao quadrado. 1 vezes 0x, 0x menos 0x, embaixo do x. E 1 vezes 1, 1 menos 1. Perceba aqui, ó, quando eu faço essa subtração, dá 0 aqui, fica menos 2x, menos 0x, fica menos 2x. Então, nesse caso, a gente tem que aqui o polinômio dividido por esse outro polinômio, aqui é o polinômio, P de x, aqui é o divisor, D de x, 2x mais 1 é o quociente, Q de x, e menos 2x é o resto. E se quisermos verificar se a nossa divisão está correta, nós usamos aquele mesmo método, né, da decomposição do polinômio no caminho inverso. Então, eu pego o quociente, multiplico pelo divisor, somo ao resto e tem que dar o polinômio P de x. Então, aqui a gente percebeu, verificamos que é possível verificar aqui, ó. 2x mais 1, que é o quociente, multiplicado pelo divisor, que é 4x ao quadrado mais 1, mais o resto, que é menos 2x, resulta no polinômio, que é 8x ao cubo, mais 4x ao quadrado mais 1. Então, assim, chamamos de Q de x, o quociente 2x mais 1, e de E de x menos 2x. Vamos agora ver um exercício resolvido? Vamos fazer. A proposta é, determine o quociente, ou seja, Q de x, da divisão do polinômio P de x, x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 5x mais 6, dividido por D de x, que é x mais 2, usando o método da chave. Então, bora fazer utilizando esse método aqui da chave. Então, nesse caso, a gente escreve o polinômio x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 5x mais 6. Nesse caso, o polinômio ele já está completo, tá? Eu uso essa chave aqui, dividido por x mais 2. Vamos fazer essa divisão aqui. Então, primeiramente, quanto é x ao cubo dividido por x? X ao cubo dividido por x é x ao quadrado, certo? Caso você não saiba, usar aquela propriedade, né? Ó, lá que a gente estuda nas potências, bases iguais, expoentes, divisão de bases iguais, conserva a base, subtrai
os expoentes, né? Então, x ao quadrado. Então, o que você vai fazer? Vai pegar x ao quadrado vezes x, que vai dar x ao cubo, e coloca aqui, ó, menos x ao cubo. Agora, nós vamos multiplicar x ao quadrado vezes 2, vai dar mais 2x ao quadrado, e aí vem para cá menos 2x ao quadrado. Perceba que o polinômio ele já era completo, então não precisou completar, né? Pronto, fizemos a primeira parte. Isso aqui, ó, cancela. E vai ficar 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado, que vai dar x ao quadrado. Ok? E esse restante aqui, ó, a gente coloca, repete ele aqui. Agora, nós vamos dividir quem? X ao quadrado. A gente vai dividir aqui, ó, x ao quadrado por x, que vai dar x. Então, eu coloco aqui, ó, mais x, certo? X vezes x, x ao quadrado, menos x ao quadrado, vem pra cá. X vezes 2, 2x, menos 2x, vem pra cá. Tá vendo? Continua a subtração. Vai cancelar. 5x menos 2x, 3x. E eu venho mais 6. Ainda dá para fazer essa divisão? Sim, ainda dá para fazer essa divisão, porque o grau aqui, ó, desse divisor, aliás, desse resto, né, que ainda não é o resto, ainda é igual ao do divisor. Então, ainda dá para dividir. Então, bora lá. 3x dividido por x. Ó. Se a gente fizer 3x dividido por x, ó, cancela o x, fica só o 3. Então, mais 3. 3 vezes x, 3x. Vem para cá, menos 3x. E 3 vezes 2, 6. Vem para cá, menos 6. Olha, perceba que 3x menos 3x, 0. E 6 e menos 6 vai dar 0. Aqui é o resto, R de x. E aqui é o quociente Q de x. Né? Tá aqui a resolução, né? A resolução aqui também é sistematizada. Interessante até que vocês possam tirar um print, né? Para lembrar futuramente sobre como fazer essas divisões, né? E, portanto, Q de x é igual a x ao quadrado mais x mais 3. Então, esse é o método da divisão de polinômios usando o método da chave. Bom, então, qualquer problema de divisão de polinômio, você pode resolver usando aquele método da chave, que eu ensinei agora há pouco. Coloca o polinômio, divide pelo seu divisor, vai encontrar o quociente e o resto. No entanto, algumas vezes, alguns elementos, alguns termos, é mais fácil encontrar usando outros métodos, outros dispositivos. Como é o caso quando a divisão for por um binômio do tipo x menos a. Por exemplo, tem um polinômio px dividido por x menos 1, x menos 2, x menos 3, x mais 1. Nesse caso, a seria menos 1. Então, vamos lá. E tem o que a gente chama de teorema do resto. O que é o teorema do resto? O teorema do resto enuncia que, dado qualquer polinômio p de x, com um grau maior do que 1, o resto da divisão desse polinômio p de x por um binômio x menos a vai ser igual a p de a. O que isso significa? Significa dizer que eu pego o valor de a, substituo naquele polinômio e vou encontrar igual ao seu resto. Se você substituir a por x e no final encontrar 0, o que é que significa? Significa dizer que esse polinômio p de x é divisível pelo binômio x menos a. Mas, se ele for diferente de 0, se ele der qualquer outro valor, quer dizer que o polinômio não é divisível. E logo aquele valor é o resto da divisão. Um exemplo aqui. Vamos obter, ele quer saber só o resto. Vamos obter o resto da divisão do polinômio p de x igual a menos 4x à quarta mais x ao quadrado menos x pelo binômio x menos 1, sem efetuar a operação. Bom, mas eu vou efetuar a operação para que vocês percebam que isso é verdade, né? Para provar. Também para vocês entenderem ainda mais como a gente resolve essas divisões. Então, vamos fazer aqui o exemplo. Bom, vamos escrever aqui o polinômio. Perceba que esse polinômio aqui está incompleto. Então, importante escrevê-lo da maneira
completa. Então, eu vou colocar, ó, tá faltando x ao cubo, então eu coloco 0x ao cubo mais x ao quadrado menos x, dividido por x menos 1, tá? Então, vamos lá. Como eu faço? Eu pego o primeiro termo aqui e divido pelo primeiro termo aqui. Então, nesse caso, eu tenho 4x à quarta dividido por x. Vai ser quem? Vai ser menos 4x ao cubo. Menos 4x ao cubo. Vai ser a divisão. Menos 4x ao cubo vezes x. Então, a gente multiplica e depois coloca aqui, ó. Subtrai aqui. Vai dar menos 4x à quarta, eu coloco mais 4x à quarta. Vem sempre com o sinal trocado, né? E multiplico agora por menos 1. Menos 4x ao cubo vezes menos 1 vai dar mais 4x ao cubo. Então, eu coloco aqui menos 4x ao cubo. Perceba a importância? Ficou x ao cubo embaixo de x ao cubo. Aqui eu cancelo. Aqui vai ficar menos 4x ao cubo mais x ao quadrado menos x. Então, eu repito essa expressão aqui. Agora, vamos lá. Primeiro termo, novamente, dividido pelo primeiro termo. Primeiro termo dividido pelo primeiro termo. Menos 4x ao cubo dividido por x vai dar quem? Vai dar menos 4x ao quadrado. Menos 4x ao quadrado vezes x, menos 4x ao cubo, então eu coloco mais 4x ao cubo. Multiplico também pelo menos 1. Menos 4x ao quadrado vezes menos 1 vai dar mais 4x ao quadrado. Vem para cá, menos 4x ao quadrado. Certo? Cancelo, né? Porque vai dar 0. E aqui, ó, menos 4x ao quadrado mais x ao quadrado, menos 3x ao quadrado. Repito o menos x aqui, certo? Menos 3x ao quadrado dividido por x vai dar menos 3x. Não vai caber aqui todo o resultado, né? Menos 3x. Menos 3x vezes x, menos 3x ao quadrado, coloco aqui mais 3x ao quadrado. E menos 3x vezes menos 1 vai dar mais 3x, coloco aqui menos 3x. Quando eu cancelar isso daqui, ó, vai ficar menos 4x. Ainda dá para dividir, né? Ó, x, ainda dá para dividir. Então, menos 4x dividido por x vai dar menos 4. Vou colocar aqui embaixo, tá? Que não deu para completar aqui. Menos 4. Menos 4 vezes x, menos 4x, vem para cá mais 4x. E menos 4 vezes menos 1 vai dar 4 positivo. Vou colocar aqui menos 4. 0, menos 4. Logo, o resto dessa divisão é menos 4. Ok, eu poderia fazer pela operação, mas o pedido aqui da questão é sem efetuar a operação. Ou seja, existe um mecanismo, que é esse teorema do resto, bem mais rápido de encontrar o resto dessa divisão, que é simplesmente substituir no polinômio p de x, no lugar de x eu coloco 1. Por que 1? 1 é o valor de a, né? X menos a. Então, ó, se eu substituir, vai dar p de 1 igual a menos 4. Então, facilmente eu encontrei o resto dessa divisão, ó, que aqui deu menos 4. Percebam a diferença? Como é bacana? Então, esse daí é o teorema do resto, que eu consigo encontrar o resto de uma divisão de um polinômio, mas por um binômio do tipo x menos a. Ainda sobre a divisão por binômio do tipo x menos a, temos um outro teorema muito importante, né? Que é o teorema de D'Alembert. O que enuncia esse teorema? Esse teorema diz o seguinte, que um polinômio p de x ele é divisível por x menos a se somente se a for a raiz de p de x. Ou seja, se eu fizer p de a e o resultado for zero, logo significa dizer que esse polinômio é divisível por x menos a.
Então, para eu saber se um polinômio é divisível por um binômio desse tipo, eu não preciso fazer necessariamente a divisão. Eu só preciso substituir, né, x por a e ver se o resto é zero. Se o resto for zero, é porque ele é divisível. Se o resto for diferente de zero, é porque ele não é divisível. Bom, então nesse caso, vamos fazer esse exemplo aqui, esse exercício. Vamos determinar C para que P de x seja divisível por x mais 1/3. Nesse caso, ó, x mais 1/3, ele é também da forma x menos a. Só que nesse caso, a é menos 1/3, né? A é menos 1/3. Então, significa dizer que se eu substituir menos 1/3 no lugar de x nesse polinômio, esse polinômio tem que dar zero para que ele seja divisível. Nesse caso, eu quero encontrar c. Então, no lugar de x, eu coloco menos 1/3 em todos os dois e vou encontrar o valor de c. Tá vendo? Pelo teorema de Lambert, eu substituo e encontro c igual a 5 sobre 27. Então, para que esse polinômio seja divisível por esse binômio, x mais 1/3, c tem que ser igual a 5 sobre 27. Um outro exemplo, para ser divisível por x. Nesse caso, mas não é um binômio, né? X. Nesse caso aqui é x menos a. Quem é a? No caso seria 0, né? Então, para ser divisível, nesse caso, tá vendo? É como se fosse x menos 0. Então, o valor de a é 0. Então, se eu substituir a lá naquele polinômio, né, que foi dado inicialmente, onde tiver x eu coloco 0, vou encontrar, e tem que ser igual a 0, porque é divisível, vou encontrar o valor de c. Nesse caso, o valor de c precisa ser igual a 0, né? Então, esse é o teorema de de Lambert. Então, inclusive, na atividade, a gente tem uma questão que vocês podem usar o teorema de de Lambert para encontrar o resultado, porque é bem mais rápido e prático. Vamos fazer um exercício resolvido? Encontrar o resto da divisão de x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 2x menos 2 por x mais 3. Nesse caso, ele não falou que é sem usar a divisão. Então, você pode usar a divisão. Você pode fazer a divisão e encontrar o resto, mas você pode usar também, né, o teorema do resto, que basta o quê? Basta pegar o valor de A, no caso. Quem é A aqui? A vai ser menos 3, certo? Porque o teorema é x menos A, então A aqui é menos 3. E substituir no lugar de x, colocar menos 3 em todos esses itens. E a gente vai encontrar o resto. Olha aí, substituindo, colocamos x é igual a menos 3 ao cubo vai dar menos 27, menos 3 ao quadrado vai dar 9, 9 vezes 5, 45, e aqui 2 vezes menos 3, que vai dar menos 6. Então, fazendo essa operação aqui, ó, menos 27 mais 45, menos 6, menos 2, vai ser igual a 10. Então, 10 é o resto. Se nós fizéssemos pelo método da chave essa divisão, né, fizesse aquele método da chave todinho, dividindo e tal, a gente no final encontraríamos esse resto igual a 10 também. Bom, nesse caso, obter o quociente, o resto da divisão de x ao quadrado mais 5x mais 12 por d de x igual a 3x menos 12. Nesse caso, professora, parece-me que esse binômio aqui não é do tipo AX, A menos X. Aliás, X menos A, não é do tipo X menos A. Então, nesse caso, eu teria que fazer a divisão. Ou não. Se eu simplificar esse divisor por 3, eu vou ter que ele fica x menos 4. Olha, então, se eu posso simplificar um divisor, é só também eu simplificar esse polinômio aqui, esse dividendo também. Então, como é que ficaria essa, usando o teorema do resto, né? Usando o teorema do resto, seria o seguinte, seria esse 3 aqui em evidência, ó, tá vendo? Que é 3 vezes x menos 4. Eu teria aqui, ó, 3, o 3 seria multiplicado pelo quociente, tá bom? Pelo quociente.
e eu teria o resto, né? No caso, o resto não ia influenciar, né? Eu ia ter aqui, ó, fazer a divisão por x menos 4, o resto seria o mesmo, 48, certo? Mas o quociente eu precisaria o quê? De multiplicar ele por 3. Então, eu multiplicaria, na verdade, dividiria esse quociente por 3, porque aqui ele está multiplicado por 3. Então, eu dividiria ele por 3. Encontraria, então, R de x igual a 48 e o quociente é 1/3 de x mais 3. Inclusive, esses casos é até melhor de se fazer, por quê? Porque quando eu tenho x² mais 5x mais 12 dividido por 3x menos 12, o que vai acontecer? Quanto é x² dividido por 3x? Né? Vai ser uma fração. Então, a gente teria que trabalhar com uma fração aqui. Seria 1/3 de x. Né? Aí, 1/3 de x vezes x, 3x, seria 3x². Ok, só que aí eu quero 1/3 de x vezes 12, 4x, né? Negativo, então ficaria mais 4x aqui. Então, nesse caso da divisão, a gente ia ter essa fração. Então, você pode usar esse dispositivo de entender que 3x menos 12 é múltiplo de x menos 4, faz a operação, encontra o resto, que é o mesmo, e esse quociente aqui depois você divide por 3, né? Porque você dividiu aqui, então depois você divide aqui também. Agora vamos conhecer o dispositivo de Briot-Fulfini. É um dispositivo também de divisão e mais prático, digamos assim, que não envolve tantos cálculos como o dispositivo da chave. Como é que eu faço? Então, a gente traça um modelo de chave, nesse sentido aí, coloca no primeiro item aqui o valor de A, ou seja, o dispositivo de Briot-Fulfini não serve para qualquer divisão, só serve para divisões por binômio x menos A. Então, você coloca o A aqui. Aqui você coloca em ordem todos os coeficientes do dividendo, inclusive os nulos, os que não estão explícitos, escritos. E aqui você vai repetir o primeiro elemento, depois você vai fazer multiplicação pelo divisor e somando com o termo posterior. Vai dando um resultado. Depois você multiplica, soma, multiplica, soma. Por aí vai até encontrar o último resultado aqui, que vai ser o resto. Esse é o dispositivo de Briot-Fulfini. Vamos fazer na prática? Como é na prática aqui, ó, usando esse valor aqui. Então, a gente vai escrever, faz assim, ó. Quem é o A? O A é 4. Vamos escrever todos os coeficientes. No caso, ó, ele não é completo, está faltando 0x². Então, a gente coloca 2, 0, menos 4 e 1. A gente vai deixando um espaçozinho entre eles, porque a gente vai fazer aqui algumas operações. É importante colocar um embaixo do outro, tá? Primeiramente, então a gente baixa esse 2 aqui, ó, para cá, ó. Multiplica por 4, 2 vezes 4, 8. E soma mais o 0. Então, 2 vezes 4, 8, mais 0, 8. Coloca aqui, certo? Faz o mesmo processo. 8, agora 8 vezes 4, 32. 32 menos 4, 28. E agora, 28 vezes 4, 112. Mais 1, 113. Isso daqui, pessoal, é o resto da minha divisão, de uma maneira bem fácil. E isso daqui, ó, é o quociente. É o quociente da minha divisão. Vai ser 2. X. X quem? Aqui era ao cubo, então vai ser 1 grau a menos, x².
mais 8x mais 28. Olha que mecanismo simples, prático e fácil para fazer divisões quando eu tenho por esse binômio x menos a. Então, eu posso usar o dispositivo de Briot-Ruffini. Veja aqui, ó, ele bem mais explicitado, tá vendo? Ó, coloco o valor de A, 4, depois coloco os coeficientes. Lembra de fazer completo, então eu coloco 0. Depois, repete esse primeiro elemento, repete embaixo. Multiplica, tá vendo? Ó, aqui o efeito, ó, do caminho. Multiplica por 4 e vai somar com o seguinte aqui, ó, um 0. Multiplica, soma. Aí deu 8. Multiplica, depois soma. E faz isso com todos os termos até encontrar o último. E aí a gente percebe que esse último termo é o resto e o que ficou nesse espaço aqui é o quociente, colocando x ao quadrado, né, porque é o grau, um grau menor, né, do que o polinômio, x e o termo independente 28. Bom, tá aqui, ó, quociente 2x ao quadrado mais 8x mais 28 e o resto é de x igual a 13. Vamos fazer mais um exercício resolvido? Nesse caso, obter o valor numérico do polinômio para x igual a 5, utilizando o dispositivo de Briot-Ruffini. Bom, se não, ele não especificasse que era para utilizar o dispositivo de Briot-Ruffini, era bem simples. Era só no lugar de x eu colocar 5 e encontrar o valor, né? Que também é o valor numérico. Mas, usando o dispositivo de Briot-Ruffini, pelo teorema do resto, sabe-se que se esse polinômio for divisível por x menos 5, P de 5 é o valor numérico, né? Para x igual a 5. Então, vamos aplicar pelo dispositivo. Olha como fica. Primeiro, escreva o polinômio na forma completa. Então, esse polinômio não estava na forma completa, estava faltando o x. Então, ficou menos 3x à quinta, mais 2x à quarta, menos x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais 0x, menos 1. Essa é a forma completa. Segundo passo, colocar no dispositivo lá do Briot-Ruffini, que é usando essa chavezinha aqui. Então, primeira coisa, você faz a chave, coloca o 5, né, que é o valor, coloca os coeficientes, que é menos 3, 2, menos 1, 2, 0 e menos 1. Repete o menos 3 aqui e vai fazer os mecanismos, né, as multiplicações. Então, ele vai fazer menos 3 vezes 5, menos 15. Menos 15 mais 2, menos 13. Menos 3 vezes menos 5, ó, tá vendo? Menos 13 vezes menos 5 vai dar, vezes 5, na verdade, vai dar menos 65. Menos 1, menos 66. Agora, a gente vai fazer um novo mecanismo. Menos 66 vezes 5 vai dar 330. Né? Menos 330. Mais 2, menos 328. Aí, menos 328 vezes 5, né? Vai dar menos 1.640. Mais 0, 1.640. E menos 1.640 vezes 5 vai dar menos 8.200. Menos 1, menos 8.201. Tá vendo? Então, dá para descobrir aqui, ó, o resto, o quociente dessa divisão pelo binômio x menos 5, né? X menos 5. O resto aqui. E esse, além de ser o resto dessa divisão por esse polinômio, é o valor numérico se eu substituir por 5 nessa expressão. Então, você escolhe o método que você achar mais prático, certo? Estamos caminhando para o final dessa aula e vamos fazer mais um exercício resolvido. Nesse caso, a gente vai envolver outras variáveis para encontrar o resto de uma divisão. Então, determine o resto da divisão desse polinômio aí, ó. Menos x à quarta mais mx ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos nx mais 1, dividido por x mais 1.
certo? A gente já sabe quem é o quociente. O quociente é isso daí, mas ele quer saber o resto dessa divisão. E o detalhe tá porque tem alguns coeficientes que a gente não sabe o valor, que é m e n. Como faremos? Vamos usar brioche fino. Como a divisão é por x mais 1, esse a é menos 1. Certo? Então, se eu substituir todo mundo, né, por todo x por menos 1, eu vou ter uma equação com m e n, né? Então não daria para resolver. Com o dispositivo, o que é que eu faço? Coloco menos 1 aqui no seu local, ó, menos 1, coloco todos os coeficientes, né? Então é menos 1, m, menos 2, n e 1. E repito, menos 1, vou fazer a multiplicação. Ó. Menos 1 vezes menos 1. 1 mais m, 1 mais m. 1 mais m vezes menos 1, menos 1 menos m. Menos 2 vai dar menos 3 menos m. Menos 3 vezes menos m vezes menos 1 vai dar 3 mais m. 3 mais m menos n fica 3 mais m menos n. E tudo isso daqui vezes menos 1 vai ficar menos 3 menos m mais n mais 1. Então, vai ficar menos 2 menos m mais n. Ficou bem confuso, professor, com esse monte de m e n, né? A gente tem aqui que é o resto da divisão e que aqui é o quociente. Então, nesse caso, é só eu igualar esse polinômio com os coeficientes aqui, ó. Teria que ser menos 1. 1 mais m tem que ser menos 4, né? Menos 4. Menos 3 menos m tem que dar 2. E esse finalzinho aqui tem que dar 3. Então, se eu fizer as igualdades, ó, eu vou obter os valores de m e n, certo? Então, m eu já descubro que é menos 5, né? Menos 5 nos dois casos. E n eu descubro usando a última expressão, colocando m no lugar de menos 5 no lugar de m e encontro n igual a 1, certo? Tá aqui o resultado. Quem seria o resto? Seria 4, né? O resto aí seria 4. Encerramos aqui a parte 2 dessa aula. Na parte 3, vamos ter alguns outros dispositivos que são utilizados e outros teoremas que facilitam o uso, né, de resoluções de divisão ou outras operações com polinômios e entender um pouco sobre equações polinomiais. Até a próxima aula. Olá, estudantes do curso de Licenciatura Plena em Matemática pelo Instituto Federal do Piauí, na Educação à Distância, UAB. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Esta é a nossa parte 2 da aula 4, em que estamos estudando sobre polinômios. Meu nome é Vitória Fernanda e a nossa disciplina é Matemática Básica. Vamos para mais uma aula. Bom, na aula anterior, nós conhecemos um pouco sobre os polinômios, as suas propriedades, principalmente polinômios quando quisermos em uma variável, né, dentro do número dos complexos, e estudamos algumas operações. Vimos a adição, subtração e multiplicação com alguns polinômios. Agora, nós vamos estudar um pouco sobre a divisão de polinômios. Na aula de hoje, você vai ver como fazer a divisão de um polinômio qualquer por outro polinômio, vai aprender uma divisão por um dispositivo e vamos aprender um pouco sobre multiplicidade de raízes, sobre teorema do resto, alguns dispositivos e teoremas que auxiliam nesse processo de entender sobre divisibilidade de polinômios. Bom, como toda e qualquer divisão, né, nós sempre temos alguns elementos, que é o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. No caso, o dividendo vai ser o polinômio. Nós chamaremos ele de P de x. O divisor será D de x. E esse divisor não pode ser nulo. Então, ele tem que ser diferente de zero. Que significa que vai determinar um polinômio Q de x, que é o quociente, e um R de x, que vai ser o resto da divisão. Para isso, eles precisam satisfazer a seguinte condição. Um polinômio P de x deve ser igual a um Q de x, quociente, vezes D de x, que é o divisor, mais o resto. O resto que é R de x. Essa expressão ela é muito simples, ela é usada em qualquer divisão.
O dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Nesse caso, a gente precisa estabelecer que esse resto, quando esse resto for igual a zero, significa que eles são um é divisor do outro, né? Um é divisor do outro. Então, eles são um polinômio, esse polinômio é divisível pelo outro. Nesse caso, temos que o resto, né, precisa ser menor que o divisor. O resto sempre vai ser menor do que o divisor. Enquanto o resto for maior que o divisor, vamos continuar fazendo as divisões. Nesse caso também, nós temos que o grau, né, o grau do quociente é igual ao grau do polinômio menos o grau do divisor. Vimos isso nas regras básicas. E que o maior grau possível para o raio vai ser sempre o grau de d de x menos 1. Ou seja, o grau do resto sempre tem que ser menor do que o grau do divisor. Quando r de x for igual a zero, nós dizemos, né, que esse polinômio px é divisível por dx. O método da chave. O método da chave, que é usualmente muito usado, e ele serve para fazer divisões com quaisquer polinômio, consiste em fazer aquela divisão usando a chave, que também é usada na divisão lá de números, a divisão de números, quaisquer. Então, vamos aprender o passo a passo de como fazer o cálculo da divisão de polinômio usando o método da chave. Primeiro, o polinômio deve ser reescrito na maneira completa. Deve ser escrito de maneira completa. Nesse caso, esse polinômio ele é 8x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 1. Logo, está faltando o termo 0x. Então, eu escrevo ele na forma completa usando 0x. Também, o divisor, 4x ao quadrado mais 1, também está incompleto. Eu escrevo ele na sua forma completa. Isso facilita, né? Facilita o meu cálculo e a minha multiplicação. Bom, primeiro, escreve. Segundo passo é iniciar a divisão usando o primeiro monômio, ou seja, o primeiro termo aqui, pelo primeiro termo do divisor. Então, a gente só divide, inicialmente, o primeiro termo do polinômio com o primeiro termo do divisor. Nesse caso, eu tenho 8x ao cubo dividido por 4x ao quadrado. Essa divisão é 2x. Então, você pode fazer essa divisão, né? É a parte e vai encontrar 2x. Bom, o que eu faço agora? Como o processo normal de divisão, a gente pega isso, multiplica pelo divisor e subtrai do dividendo. Então, nós vamos fazer o 2x vezes 4x ao quadrado vai ser 2 vezes 4, 8. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Então, vai ficar menos 8x ao cubo. Só que eu vou fazer esse processo não só com esse termo, eu vou fazer com esse outro termo e com esse outro termo. E sempre colocando aqui o sinal contrário que der dessa multiplicação, porque é uma subtração. Então, aqui deu positivo, vem menos 8x ao cubo. Aqui deu positivo, né? Zero, né? Vai ficar zero aqui, embaixo do x. E 2x vezes 1 vai ficar embaixo do x. Prosseguindo a divisão, perceba aqui, ó, 2x, tá vendo? Vezes 4x ao quadrado, menos 8x ao cubo. 2x vezes 0x vai ser 0x ao quadrado, coloca aqui. E 2x vezes 1 vai ser 2x, vem menos 2x. Perceba aí, ó, fizemos a subtração. Vamos obter 4x ao quadrado menos 2x mais 1. Perceba que aqui ainda dá para fazer a divisão, ainda dá para dividir. Por que dá para dividir? Porque o grau aqui desse polinômio é igual ao grau do divisor. Então, enquanto ele não for menor que o grau do divisor, ainda posso fazer a divisão. Ok, dá para dividir, então eu pego o primeiro termo e divido pelo primeiro termo. Perceba que eles são iguais. Então, essa divisão vai ser igual a 1. Então, aqui eu vou colocar mais 1, mais 1. Então, vai ficar como? 1 vezes 4x ao quadrado. 4x ao quadrado vem para cá, menos 4x ao quadrado.
1 vezes 0x, 0x menos 0x, embaixo do x. E 1 vezes 1, 1 menos 1. Perceba aqui, ó, quando eu faço essa subtração, dá 0 aqui, fica menos 2x, menos 0x, fica menos 2x. Então, nesse caso, a gente tem que aqui o polinômio dividido por esse outro polinômio, aqui é o polinômio, p de x, aqui é o divisor, d de x, 2x mais 1 é o quociente, q de x, e menos 2x é o resto. E se quisermos verificar se a nossa divisão está correta, nós usamos aquele mesmo método, né, da decomposição do polinômio no caminho inverso. Então, eu pego o quociente, multiplico pelo divisor, somo ao resto e tem que dar o polinômio p de x. Então, aqui a gente percebeu, ó, verificamos que é possível verificar aqui, ó, 2x mais 1, que é o quociente, multiplicado pelo divisor, que é 4x ao quadrado mais 1, mais o resto, que é menos 2x, resulta no polinômio, que é 8x ao cubo, mais 4x ao quadrado mais 1. Então, assim, chamamos de q de x, o quociente 2x mais 1, e de r de x menos 2x. Vamos agora ver um exercício resolvido? Vamos fazer. A proposta é, determine o quociente, ou seja, q de x, da divisão do polinômio p de x, x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 5x mais 6, dividido por d de x, que é x mais 2, usando o método da chave. Então, bora fazer utilizando esse método aqui da chave. Então, nesse caso, a gente escreve o polinômio x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 5x mais 6. Nesse caso, o polinômio ele já está completo, tá? Eu uso essa chave aqui, dividido por x mais 2. Vamos fazer essa divisão aqui. Então, primeiramente, quanto é x ao cubo dividido por x? X ao cubo dividido por x é x ao quadrado, certo? X ao quadrado, caso você não saiba, usar aquela propriedade, né? Ó, lá que a gente estuda nas potências, bases iguais, expoentes, divisão de bases iguais, conserva a base, subtrai os expoentes, né? Então, x ao quadrado. Então, o que você vai fazer? Vai pegar x ao quadrado vezes x, que vai dar x ao cubo, e coloca aqui, ó, menos x ao cubo. Agora, nós vamos multiplicar x ao quadrado vezes 2, vai dar mais 2x ao quadrado, e aí vem para cá menos 2x ao quadrado. Perceba que o polinômio ele já era completo, então não precisou completar, né? Pronto, fizemos a primeira parte. Isso aqui, ó, cancela e vai ficar 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado, que vai dar x ao quadrado. Ok? E esse restante aqui, ó, a gente coloca, repete ele aqui. Agora, nós vamos dividir quem? X ao quadrado, a gente vai dividir aqui, ó, x ao quadrado, por x, que vai dar x. Então, eu coloco aqui, ó, mais x, certo? X vezes x, x ao quadrado, menos x ao quadrado, vem pra cá. X vezes 2, 2x, menos 2x, vem pra cá. Tá vendo? Continua a subtração, vai cancelar. 5x menos 2x, 3x. E eu venho mais 6. Ainda dá para fazer essa divisão? Sim, ainda dá para fazer essa divisão, porque o grau aqui, ó, desse divisor, aliás, desse resto, né, que ainda não é o resto, ainda é igual ao do divisor. Então, ainda dá para dividir. Então, bora lá. 3x dividido por x. Ó. Se a gente fizer 3x dividido por x, ó, cancela o x, fica só o 3. Então, mais 3. 3 vezes x, 3x. Vem para cá, menos 3x. E 3 vezes 2, 6. Vem para cá, menos 6. Olha, perceba que 3x menos 3x, 0. E 6 e menos 6 vai dar 0. Aqui é o resto, r de x. E aqui é o quociente
Q de X. Né? Tá aqui a resolução, né? A resolução aqui também é sistematizada. Interessante até que vocês possam tirar um print, né, para lembrar futuramente sobre como fazer essas divisões, né? E, portanto, Q de X é igual a X ao quadrado mais X mais 3. Então, esse é o método da divisão de polinômios usando o método da chave. Bom, então, qualquer problema de divisão de polinômio, você pode resolver usando aquele método da chave, que eu ensinei agora há pouco. Coloca o polinômio, divide pelo seu divisor, vai encontrar o quociente e o resto. No entanto, algumas vezes, alguns elementos, alguns termos, é mais fácil encontrar usando outros métodos, outros dispositivos. Como é o caso quando a divisão for por um binômio do tipo x menos a. Por exemplo, tem um polinômio px dividido por x menos 1, x menos 2, x menos 3, x mais 1. Nesse caso, a seria menos 1. Então, vamos lá. E tem o que a gente chama de teorema do resto. O que é o teorema do resto? O teorema do resto enuncia que, dado qualquer polinômio p de x, com um grau maior do que 1, o resto da divisão desse polinômio p de x por um binômio x menos a vai ser igual a p de a. O que isso significa? Significa dizer que eu pego o valor de a, substituo naquele polinômio e vou encontrar igual ao seu resto. Se você substituir a por x e no final encontrar zero, o que significa? Significa dizer que esse polinômio p de x é divisível pelo binômio x menos a. Mas se ele for diferente de zero, se ele der qualquer outro valor, quer dizer que o polinômio não é divisível. E logo aquele valor é o resto da divisão. Um exemplo aqui. Vamos obter, ele quer saber só o resto. Vamos obter o resto da divisão do polinômio p de x igual a menos 4x à quarta mais x ao quadrado menos x pelo binômio x menos 1, sem efetuar a operação. Bom, mas eu vou efetuar a operação para que vocês percebam que isso é verdade, né? Para provar. Também para vocês entenderem ainda mais como a gente resolve essas divisões. Vamos fazer aqui o exemplo. Bom, vamos escrever aqui o polinômio. Perceba que esse polinômio aqui está incompleto. Então, importante escrevê-lo da maneira completa. Então, eu vou colocar, ó, tá faltando x ao cubo, então eu coloco 0x ao cubo mais x ao quadrado menos x, dividido por x menos 1, tá? Então, vamos lá. Como eu faço? Eu pego o primeiro termo aqui e divido pelo primeiro termo aqui. Então, nesse caso, eu tenho 4x à quarta dividido por x. Vai ser quem? Vai ser menos 4x ao cubo. Menos 4x ao cubo. Vai ser a divisão. Menos 4x ao cubo vezes x. Então, a gente multiplica e depois coloca aqui, ó. Subtrai aqui. Vai dar menos 4x à quarta, eu coloco mais 4x à quarta. Vem sempre com o sinal trocado, né? E multiplico agora por menos 1. Menos 4x ao cubo vezes menos 1 vai dar mais 4x ao cubo. Então, eu coloco aqui menos 4x ao cubo. Perceba a importância, ficou x ao cubo embaixo de x ao cubo. Aqui eu cancelo. Aqui vai ficar menos 4x ao cubo mais x ao quadrado menos x. Então, eu repito essa expressão aqui. Agora, vamos lá. Primeiro termo, novamente, dividido pelo primeiro termo. Primeiro termo dividido pelo primeiro termo. Menos 4x ao cubo dividido por x vai dar quem? Vai dar menos 4x ao quadrado. Menos 4x ao quadrado vezes x, menos 4x ao cubo, então eu coloco mais 4x ao cubo. Multiplico também pelo menos 1. Menos 4x ao quadrado vezes menos 1 vai dar mais 4x ao quadrado. Vem para cá, menos 4x ao quadrado. Certo? Cancelo, né? Porque vai dar zero. E aqui, ó, menos 4x ao quadrado mais x ao quadrado, menos 3x ao quadrado. Repito o menos x aqui, certo? Menos 3x ao quadrado dividido por x vai dar menos 3x. Não vai caber aqui todo o resultado.
né? Menos 3x. Menos 3x vezes x, menos 3x ao quadrado, coloco aqui mais 3x ao quadrado. E menos 3x vezes menos 1 vai dar mais 3x, coloco aqui menos 3x. Quando eu cancelar isso daqui, ó, vai ficar menos 4x. Ainda dá para dividir, né? Ó, x, ainda dá para dividir. Então, menos 4x dividido por x vai dar menos 4. Vou colocar aqui embaixo, tá? Que não deu para completar aqui. Menos 4. Menos 4 vezes x, menos 4x, vem para cá mais 4x. E menos 4 vezes menos 1 vai dar 4 positivo. Vou colocar aqui menos 4. 0, menos 4. Logo, o resto dessa divisão é menos 4. Ok, eu poderia fazer pela operação, mas o pedido aqui da questão é sem efetuar a operação. Ou seja, existe um mecanismo, que é esse teorema do resto, bem mais rápido de encontrar o resto dessa divisão, que é simplesmente substituir no polinômio p de x, no lugar de x eu coloco 1. Por que 1? 1 é o valor de a, né? X menos a. Então, ó, se eu substituir, vai dar p de 1 igual a menos 4. Então, facilmente eu encontrei o resto dessa divisão, ó, que aqui deu menos 4. Percebam a diferença? Como é bacana? Então, esse daí é o teorema do resto, que eu consigo encontrar o resto de uma divisão de um polinômio, mas por um binômio do tipo x menos a. Ainda sobre a divisão por binômio do tipo x menos a, temos um outro teorema muito importante, né? Que é o teorema de D'Alembert. O que enuncia esse teorema? Esse teorema diz o seguinte, que um polinômio p de x ele é divisível por x menos a, se somente se a for a raiz de p de x. Ou seja, se eu fizer p de a e o resultado for zero, logo significa dizer que esse polinômio é divisível por x menos a. Então, para eu saber se um polinômio é divisível por um binômio desse tipo, eu não preciso fazer necessariamente a divisão. Eu só preciso substituir, né, x por a e ver se o resto é zero. Se o resto for zero, é porque ele é divisível. Se o resto for diferente de zero, é porque ele não é divisível. Bom, então nesse caso, vamos fazer esse exemplo aqui, esse exercício. Vamos determinar C para que P de x seja divisível por x mais 1/3. Nesse caso, ó, x mais 1/3, ele é também da forma x menos a. Só que nesse caso, a é menos 1/3, né? A é menos 1/3. Então, significa dizer que se eu substituir menos 1/3 no lugar de x nesse polinômio, esse polinômio tem que dar zero para que ele seja divisível. Nesse caso, eu quero encontrar c. Então, no lugar de x, eu coloco menos 1/3 em todos os dois e vou encontrar o valor de c. Tá vendo? Pelo teorema de D'Alembert, eu substituo e encontro c igual a 5 sobre 27. Então, para que esse polinômio seja divisível por esse binômio, x mais 1/3, c tem que ser igual a 5 sobre 27. Um outro exemplo, para ser divisível por x. Nesse caso, mas não é um binômio, né? X. Nesse caso aqui é x menos a. Quem é a? No caso seria 0, né? Então, para ser divisível, nesse caso, tá vendo? É como se fosse x menos 0. Então, o valor de a é 0. Então, se eu substituir a lá naquele polinômio, né, que foi dado inicialmente, onde tiver x eu coloco 0, vou encontrar, e tem que ser igual a 0, porque é divisível, vou encontrar o valor de c. Nesse caso, o valor de c precisa ser igual a 0, né? Então, esse é o teorema de D'Alembert. Então, inclusive, na atividade, a gente tem uma questão que vocês podem usar o teorema de D'Alembert para
é encontrar o resultado, porque é bem mais rápido e prático. Vamos fazer um exercício resolvido? Encontrar o resto da divisão de x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 2x menos 2 por x mais 3. Nesse caso, ó, ele não falou que é sem usar a divisão. Então, você pode usar a divisão. Você pode fazer a divisão e encontrar o resto, mas você pode usar também, né, o teorema do resto, que basta o quê? Basta pegar o valor de A, no caso. Quem é A aqui? A vai ser menos 3, certo? Porque o teorema é x menos A, então A aqui é menos 3. E substituir no lugar de x, colocar menos 3 ó, em todos esses itens. E a gente vai encontrar o resto. Olha aí, substituindo, colocamos x é igual a menos 3 ao cubo vai dar menos 27. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. 9 vezes 5, 45. E aqui 2 vezes menos 3, que vai dar menos 6. Então, fazendo essa operação aqui, ó, menos 27 mais 45 menos 6 menos 2 vai ser igual a 10. Então, 10 é o resto. Se nós fizéssemos pelo método da chave essa divisão, né? Fizesse aquele método da chave todinho, dividindo e tal, a gente no final encontraríamos esse resto igual a 10 também. Bom, nesse caso, obter o quociente, o resto da divisão de x ao quadrado mais 5x mais 12 por d de x igual a 3x menos 12. Nesse caso, professora, parece-me que esse binômio aqui não é do tipo A menos x. Aliás, x menos A, não é do tipo x menos A. Então, nesse caso, eu teria que fazer a divisão. Ou não. Se eu simplificar esse divisor por 3, eu vou ter que ele fica x menos 4. Olha, então, se eu posso simplificar um divisor, é só também eu simplificar esse polinômio aqui, esse dividendo também. Então, como é que ficaria essa, usando o teorema do resto, né? Usando o teorema do resto, seria o seguinte, seria esse 3 aqui em evidência, ó, tá vendo? Que é 3 vezes x menos 4. Eu teria aqui, ó, 3. O 3 seria multiplicado pelo quociente, tá bom? Pelo quociente. E eu teria o resto, né? No caso, o resto não ia influenciar, né? Eu ia ter aqui, ó, fazer a divisão por x menos 4. O resto seria o mesmo, 48, certo? Mas o quociente eu precisaria o quê? De multiplicar ele por 3. Então, eu multiplicaria, na verdade, dividiria esse quociente por 3, porque aqui ele está multiplicado por 3. Então, eu dividiria ele por 3. Encontraria, então, R de x igual a 48 e o quociente é 1/3 de x mais 3. Inclusive, esses casos é até melhor de se fazer, por quê? Porque quando eu tenho x ao quadrado mais 5x mais 12 dividido por 3x menos 12, o que vai acontecer? Quanto é x ao quadrado dividido por 3x? Né? Vai ser uma fração. Então, a gente teria que trabalhar com uma fração aqui. Seria 1/3 de x. Né? Aí, 1/3 de x vezes x, 3x, seria 3x x ao quadrado. Ok, só que aí ficaria 1/3 de x vezes 12, 4x, né? Negativo, então ficaria mais 4x aqui. Então, nesse caso da divisão, a gente ia ter essa fração. Então, você pode usar esse dispositivo de entender que 3x menos 12 é múltiplo de x menos 4, faz a operação, encontra o resto, que é o mesmo, e esse quociente aqui depois você divide por 3, né? Porque você dividiu aqui, então depois você divide aqui também. Agora vamos conhecer o dispositivo de Briot-Fulfini. É um dispositivo também de divisão.
e mais prático, digamos assim, que não envolve tantos cálculos como o dispositivo da chave. Como é que eu faço? Então, a gente traça um modelo de chave, nesse sentido aí, coloca no primeiro item aqui o valor de A, ou seja, o dispositivo de Briotch-Ruffin não serve para qualquer divisão, só serve para divisões por binômio x menos A. Então, você coloca o A aqui. Aqui você coloca em ordem todos os coeficientes do dividendo, inclusive os nulos, os que não estão explícitos, escritos. E aqui você vai repetir o primeiro elemento, depois você vai fazer multiplicação pelo divisor e somando com o termo posterior. Vai dando um resultado. Depois você multiplica, soma, multiplica, soma. Por aí vai até encontrar o último resultado aqui, que vai ser o resto. Esse é o dispositivo de Briotch-Ruffin. Vamos fazer na prática? Como é na prática aqui, ó, usando esse valor aqui. Então, a gente vai escrever, faz assim, ó. Quem é o A? O A é 4. Vamos escrever todos os coeficientes. No caso, ó, ele não é completo, está faltando 0x ao quadrado. Então, a gente coloca 2, 0, menos 4 e 1. A gente vai deixando um espaçozinho entre eles, porque a gente vai fazer aqui algumas operações. É importante colocar um embaixo do outro, tá? Primeiramente, então a gente baixa esse 2 aqui, ó, para cá, ó. Multiplica por 4, 2 vezes 4, 8. E soma mais o 0. Então, 2 vezes 4, 8, mais 0, 8. Coloca aqui, certo? Faz o mesmo processo. 8, agora 8 vezes 4, 32. 32 menos 4, 28. E agora, 28 vezes 4, 112. Mais 1, 113. Isso daqui, pessoal, é o resto da minha divisão, de uma maneira bem fácil. E isso daqui, ó, é o quociente. É o quociente da minha divisão. Vai ser 2. X. X quem? Aqui era ao cubo, então vai ser 1 grau a menos, x ao quadrado, mais 8x, mais 28. Olha que mecanismo simples, prático, fácil, para fazer divisões quando eu tenho por esse binômio x menos a. Então, eu posso usar o dispositivo de Briotch-Ruffin. Veja aqui, ó, ele bem mais explicitado, tá vendo? Ó, coloco o valor de A, 4, depois coloco os coeficientes. Lembra de fazer completo, então coloco 0. Depois repete esse primeiro elemento, repete embaixo. Multiplica, tá vendo? Ó, aqui o efeito do caminho. Multiplica por 4 e vai somar com o seguinte aqui, ó, com 0. Multiplica, soma. Aí deu 8. Multiplica, depois soma. E faz isso com todos os termos até encontrar o último. E aí a gente percebe que esse último termo é o resto e o que ficou nesse espaço aqui é o quociente. Colocando x ao quadrado, né? Porque é o grau, 1 grau menor, né? Do que o polinômio, x e o termo independente 28. Bom, tá aqui, ó, quociente 2x ao quadrado mais 8x mais 28 e o resto é de x igual a 13. Vamos fazer mais um exercício resolvido? Nesse caso, obter o valor numérico do polinômio para x igual a 5, utilizando o dispositivo de Briotch-Ruffin. Bom, se ele não especificasse que era para utilizar o dispositivo de Briotch-Ruffin, era bem simples. Era só no lugar de x eu colocar 5 e encontrar o valor, né? Que também é o valor numérico. Mas, usando o dispositivo de Briotch-Ruffin, pelo teorema do resto,
Sabe se esse polinômio for divisível por x menos 5, P de 5 é o valor numérico, né? Para x igual a 5. Então, vamos aplicar pelo dispositivo. Olha como fica. Primeiro, escreva o polinômio na forma completa. Então, esse polinômio não estava na forma completa, estava faltando o x. Então, ficou menos 3x à quinta, mais 2x à quarta, menos x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais 0x, menos 1. Essa é a forma completa. Segundo passo, colocar no dispositivo lá do brioche Ruffini, que é usando essa chavezinha aqui. Então, primeira coisa, você faz a chave, coloca o 5, né, que é o valor, coloca os coeficientes, que é menos 3, 2, menos 1, 2, 0 e menos 1. Repete o menos 3 aqui e vai fazer os mecanismos, né, as multiplicações. Então, vai fazer menos 3 vezes 5, menos 15. Menos 15 mais 2, menos 13. Menos 3 vezes menos 5, ó, tá vendo? Menos 13 vezes menos 5 vai dar, vezes 5, na verdade, vai dar menos 65. Menos 1, menos 66. Agora, a gente vai fazer um novo mecanismo. Menos 66 vezes 5 vai dar 330. Né? Menos 330. Mais 2, menos 328. Aí, menos 328 vezes 5, né? Vai dar menos 1.640. Mais 0, 1.640. E menos 1.640 vezes 5 vai dar menos 8.200. Menos 1, menos 8.201. Tá vendo? Então, dá para descobrir aqui, ó, o resto, o quociente dessa divisão pelo binômio x menos 5, né? X menos 5. O resto aqui. E esse, além de ser o resto dessa divisão por esse polinômio, é o valor numérico se eu substituir por 5 nessa expressão. Então, você escolhe o método que você achar mais prático, certo? Estamos caminhando para o final dessa aula e vamos fazer mais um exercício resolvido. Nesse caso, a gente vai envolver outras variáveis para encontrar o resto de uma divisão. Então, determine o resto da divisão desse polinômio aí, ó. Menos x à quarta mais mx ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos nx mais 1, dividido por x mais 1, certo? A gente já sabe quem é o quociente. O quociente é isso daí, mas ele quer saber o resto dessa divisão. E o detalhe tá porque tem alguns coeficientes que a gente não sabe o valor, que é m e n. Como faremos? Vamos usar brioche Ruffini. Como a divisão é por x mais 1, esse a é menos 1, certo? Então, se eu substituir todo mundo, né, por todo x por menos 1, eu vou ter uma equação com m e n, né? Então não daria para resolver. Com o dispositivo, o que é que eu faço? Coloco menos 1 aqui no seu local, ó, menos 1, coloco todos os coeficientes, né? Então é menos 1, m, menos 2, n e 1. E repito menos 1 e vou fazer a multiplicação. Ó. Menos 1 vezes menos 1. 1 mais m, 1 mais m. 1 mais m vezes menos 1, menos 1 menos m. Menos 2 vai dar menos 3 menos m. Menos 3 vezes menos m vezes menos 1 vai dar 3 mais m. 3 mais m menos n fica 3 mais m menos n. E tudo isso daqui vezes menos 1 vai ficar menos 3 menos m mais n mais 1. Então, vai ficar menos 2 menos m mais n. Ficou bem confuso, professora, com esse monte de m e n, né? A gente tem aqui que é o resto da divisão e que aqui é o quociente. Então, nesse caso, é só eu igualar esse polinômio com os coeficientes aqui, ó. Teria que ser menos 1. 1 mais m tem que ser menos 4, né? Menos 4. Menos 3 menos m tem que dar 2. E esse finalzinho aqui tem que dar 3. Então, se eu fizer as igualdades, ó, eu vou obter os valores de m e n, certo? Então, m eu já descubro que é menos 5, né? Menos 5 nos dois casos. E n eu descubro usando a última expressão, colocando m no lugar de menos 5 no lugar de m, e encontro n igual a 1, certo?
Tá aqui o resultado. Quem seria o resto? Seria 4, né? O resto aí seria 4. Encerramos aqui a parte 2 dessa aula. Na parte 3, vamos ter alguns outros dispositivos que são utilizados e outros teoremas que facilitam o uso, né, de resoluções de divisão ou outras operações com polinômios e entender um pouco sobre equações polinomiais. Até a próxima aula!